Oi, oi. Dando sequência, então, ao que nós aprendemos hoje na aula pela manhã, falando um pouco da inserção de blocos, criação de blocos, modificação e edição dos blocos através do comando scale mais o R de referência, criação de grupo e ungroup, que é desfazer os grupos. Então, pessoal, eu tenho aqui as portas que nós havíamos criado, tá? E os comandos básicos que a gente vai estar usando. O W para criar o bloco, I para inserir bloco, o SC, que é o fator de escala, mais o R de referência, e o G para a gente criar o group. O primeiro passo, então, para quando formos criar um bloco é digita-se W e Enter. Essa janela é a janela de propriedades para a criação do bloco. Então a gente deixa marcado o item objeto, porque nós estamos selecionando objetos e não blocos prontos. Aqui nós temos o ponto de inserção, a seleção do objeto, o local para onde vamos salvar e a unidade na qual vamos deixar salvo o nosso bloco. Então o primeiro passo é selecionar um ponto de inserção. Esse ponto de inserção ele é livre, mas podemos também atribuir um ponto que seja estratégico. Por exemplo, no caso da porta, o batente, o ideal é que ele fique conectado diretamente com a parede. Então, toda vez que formos inserir, ele vai ser fixado através desse ponto. Então, eu vou pegar aqui Pick Point, pego esse ponto de inserção com o botão esquerdo, ele volta para a janela de propriedades. Qual que é o local aonde eu desejo salvar? No meu caso, eu havia criado uma pasta chamada blocos na área de trabalho. Vocês podem criar a pasta de vocês em qualquer lugar e esse será o destino. Então, clica-se aqui nesses três pontinhos e daí a gente vai procurar. Eu vou fazer o caminho para vocês verem. Então, na área de trabalho, eu criei uma pasta chamada blocos. Entro nela. Dentro dessa pasta, o ideal é que nós criemos várias outras pastas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta chamada esquadrias. Esquadrias. Dentro de esquadrias, eu vou criar uma outra pasta para portas de abrir. Eu poderia criar uma outra pasta com portas de correr. E por aí a gente segue o nosso caminho. Fazendo esse processo, a gente deixa o nosso arquivo organizado. Então, dentro da pasta porta de abrir, eu vou criar uma pasta com um nome, um bloquinho com nome porta de correr. Nesse caso, ela é de 80 centímetros. Save. Ele volta para cá. Qual é a unidade que eu desejo? Nesse caso, estamos trabalhando em centímetros, ela vai ficar em centímetros mesmo. E, ok. Antes disso, ele está perguntando, selecione os objetos. Então, vamos selecionar os objetos aqui. Agora sim, ok. Ao mesmo tempo em que ele converteu o bloco, aquele desenho em bloco, ele já salvou na nossa biblioteca. Para a gente ter certeza, então, eu vou lá na minha área de trabalho, dentro da pasta blocos, esquadrias, portas de abrir, aqui está o meu bloco. A diferença da gente trabalhar com bloco para grupo é que o bloco, ele automaticamente gera um arquivo que vai ser salvo numa pasta. E para ser feita a edição desse bloco, nós devemos entrar nas propriedades de edição do bloco. O grupo não. Quando eu vou gerar um grupo, já é pelo comando G de group. Seleciono com esquerdo, botão direito, pronto. A diferença é essa. Quando eu clico em um bloco, ele tem as linhas de contorno e o ponto central. Desculpa, quando eu clico em um grupo, eu tenho o contorno e o ponto central. Quando eu clico em um bloco, ele é apenas uma entidade só. Para fazer a edição de um bloco, basta clicar duas vezes nele,
ele já vai estar com o nome aqui em cima, você digita OK, clica em OK. Dentro dessa janela, isso daqui você pode fechar, não vai interessar, mas caso você não queira, por questão de espaço, pode deixar também. Por exemplo, eu quero fazer a modificação desse bloco, comando stretch para reduzir 10 centímetros, então eu reduzo 10 centímetros e reduzo 10 centímetros de cá também, sempre com o comando stretch. Ajusta-se o arco para ele ficar um pouco mais recuado. E aí eu tenho a edição feita, fecho a janela de edição, salvar, perfeito. Então, aquela porta de 80, olha só como ela ficou agora, ela reduziu. É assim que a gente edita um bloco. Ou eu posso simplesmente chamar o comando explode ou exp explode. Seleciono o objeto com o botão esquerdo, botão direito para fazer a ativação, ele explodiu o meu bloco. Então eu vou desfazer aqui a edição, vou voltar para o que ele estava antes. Pronto. Então aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho um grupo. Para a gente fazer a inserção de qualquer bloco na nossa área de trabalho, comando I, Insert Block. Ele vai abrir uma janela para vocês, aonde a gente vai procurar os nossos blocos, tá? Então aqui ele dá algumas abas para vocês, outros desenhos feitos recentemente e as layers, os blocos que estão na layer ou que estão dentro do nosso desenho nesse arquivo que está sendo trabalhado, o arquivo corrente. Vou nos 3 pontinhos e vou aqui dentro da pasta que eu criei, blocos, esquadrias, porta de correr e seleciono o meu bloco. Uma vez que ele está selecionado, ele vem para cá, 2 vezes você clica em cima e a gente clica, né, com o botão esquerdo no nosso bloco. Não sei se vocês perceberam, mas ele veio pelo ponto de inserção que eu havia selecionado. Então vou fazer novamente. Uma vez que eu selecionei, ele vem para cá, clica 2 vezes, não quero fazer a edição, deixa ele como está mesmo, clico e olha lá o ponto de inserção, é onde o mouse está grudado. Feito isso, imagine que eu quero colocar esse bloco nesse local aqui, ó. Então, eu vou deletar isso tudo que está desenhado, só para vocês verem como que é feito o procedimento com o ponto de inserção. Deixa eu refazer isso daqui, passando com Match Properties para Layer de parede. Vou deletar essa porta, seleciono 2 vezes, não vou editar. Olha lá, como eu já sei que o meu ponto de inserção está aqui dentro do batente, onde está o alisar, basta clicar. Olha lá, ele entra certinho, tá bom? Fator de escala. O fator de escala, ele nada mais é do que como eu posso ajustar um objeto para uma escala que seja do tamanho real. Pegando o mesmo exemplo que eu dei para vocês hoje de manhã na aula, é esse daqui, ó. Eu vou dar um fator de SC aqui e vou arrastar e vou deixar num tamanho qualquer. Isso aqui só para simbolizar um bloco que venha numa outra escala. Quando a gente não tem como conseguir ajustar isso daqui, dando fator de redução ou de ampliação pelo múltiplo de 1000, que no caso seria milímetros, centímetros ou metros, a gente vai usar o seguinte comando. E até para esses mesmo, que dá para a gente usar fator de 10, esse daqui também ele ajuda muito porque ele é mais exato. Tá? Então a gente vai trabalhar basicamente com esse. Comando SC. Antes disso, qual que é a dimensão? Eu preciso ter uma dimensão de referência. Por exemplo, eu sei que essa porta está na escala certinha. Dando o comando DI de distância, quando eu clico com o botão esquerdo para pegar uma referência, eu sei que de soleira eu tenho 15. Aqui eu estou com 31.18, nada a ver. Então, eu chamo o comando SC, Enter,
seleciono o objeto com o botão esquerdo que eu quero dar escala, botão direito, e eu clico novamente em qualquer parte do meu bloco para poder fazer a ativação da referência. Notem que aqui embaixo ele me dá a opção de cópia ou referência. Como eu quero trabalhar com referência e ele está em azul, o R, eu digito R, Enter. Eu sei que daqui até aqui tem 15, quanto que eu quero que daqui até aqui tenha? 15. Então, eu clico primeiro para marcar o local que eu quero determinar a dimensão e jogo 15. Automaticamente ele ajusta e fica do mesmo tamanho da outra porta. Caso viesse para cá, por exemplo, um sofá, numa outra escala que você não sabe qual é, e você queira um sofá, por exemplo, que tenha 3 metros por 90, mesmo que você não tenha as dimensões desse sofá, basta clicar no total. Exemplo, eu vou desenhar para vocês aqui, eu vou pegar um bloco, na verdade, de um sofá e vou fazer isso agora através de um outro objeto, tá? Só para vocês verem a aplicação. Então, eu vou pegar aqui um sofá no meu template, pego esse daqui, Ctrl C, e vou passar para esse daqui, Ctrl V. Olha só que loucura, o tamanhozinho que veio esse sofá. Mas eu sei que eu gostaria que esse sofá aqui ele tivesse 3 metros. Então, primeira coisa, vamos transformá-lo em um grupo, né, para ficar mais fácil da gente editar. E não bloco, grupo. Então, eu seleciono o objeto, venho aqui no íconezinho do grupo, que é outra forma de você criar, automaticamente criei o grupo. Comando SC, seleciono com o botão esquerdo, botão direito, botão esquerdo novamente, digito R de referência e vou dar a distância que eu quero. Daqui até aqui eu quero 3. Então, como eu estou em metros, em centímetros, então eu vou digitar 300. Olha só o que aconteceu. Eu ajustei. Então, o comando DI, daqui até aqui, ele tem 300. Todas as outras medidas, eles são ajustados automaticamente. Então, olha, daqui até aqui eu tenho 97. Então, a gente está falando de um sofá bem grande, com um espaldar bem gostoso, com uma área de assento bem generosa, tá bom? Para poder fazermos a inserção desse bloco dentro da planta, a gente simplesmente seleciona com o comando mover e coloca-se o objeto aqui no nosso espaço. Percebam que esse sofá de 3 metros por 1 metro e pouco para essa sala está muito grande. Até porque o que eu tenho de dimensão daqui até aqui com o comando DI é 2,49 metros. Então, eu preciso reduzir. E se eu quiser transformar esse sofá, então, de 2,49 para 2 metros? A mesma coisa. Comando SC, seleciono com o botão esquerdo, botão direito para ativar a função, clico no meu objeto, digito R de referência, agora eu vou determinar, daqui até aqui eu quero 200. Olha só, ele ajusta. Eu posso rotacionar esse objeto. Então, o rotacionar é uma outra ferramenta que vocês vão conhecer agora, tá? Que é o comando RO. Deixa eu até colocá-lo aqui. RO, que é o Rotate. Deixa eu deixar ele vermelhinho também, para padronizar como os outros. Então, eu digito RO, Rotate, Enter, seleciono o objeto com o botão esquerdo, botão direito para ativar a função, e eu vou pegar um ponto de referência para rotacionar no eixo. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que é o midpoint. E olha, movimento o mouse. Quando eu movimento o mouse, ele gira. O F8 está desligado. Se eu ativar o F8, ele vai girando sempre em ângulos de 90 graus, tá vendo? Então, ajuda bastante. Outra forma de você fazer isso, percebe que ali do lado do mouse tem uma janelinha com o número em azul? Você pode digitar também o ângulo de rotação. Então, olha, meu objeto está assim. Se eu quiser rotacionar nesse sentido 90, se eu quiser rotacionar nesse outro sentido 180, eu posso digitar 180, que ele automaticamente assume essa direção. Comando M de mover, seleciono um ponto de base para fazer a inserção, pego esse, por exemplo,
e coloco aqui. Posso até ajustar isso na minha parede aleatoriamente, deixando um espaço para cá e um espaço para cá, e afasta-se pelo menos 5 centímetros da parede, tá? A gente não deve deixar a mobília, quando for móveis soltos, grudados na parede, não é bom. Esse procedimento, então, vocês vão seguir para poder fazer toda a parte de mobília dos ambientes desse espaço. Então, para a aula de hoje, nós falamos sobre criação de blocos, inserção de blocos, criação de grupos, modificação de tamanhos através da escala com o comando de referência e o comando de rotação. Para a aula de hoje, encerramos com a atividade que foi passada, que é fazer a mobília de todo esse espaço arquitetônico. Caso eu queira fechar a parte de blocos e eu não estou mais usando, clica no X e fecha-se a janelinha. Um abraço e até o próximo encontro.